ciclo menstrual que some, acne que não passa, crescimento de pelos em regiões que você não esperava. E tudo isso junto tem um nome. E hoje eu vou estar falando sobre a SOMP, que é a Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina, a antiga SOP, para você cada vez mais compreender o que são todas essas alterações que afetam mulheres em idade reprodutiva. Um dos sintomas mais comuns da SOMP acaba sendo a amenorreia ou a oligomenorreia, que é a ausência do ciclo menstrual dessa mulher. Passando 2 meses, 8, um ano, e é por volta desse período que eu atendo pacientes que relatam a ausência desse ciclo menstrual, que ficavam aguardando, achando que esse ciclo menstrual iria se regularizar sem nenhuma intervenção, mas não foi isso que aconteceu. Outro sintoma que é comum na SOMP é o hirsutismo, que é esse excesso de pelo. Essa mulher começa a perceber que tem um crescimento de pelo muito absurdo na panturrilha, né, no rosto, nas axilas. É comum também a resistência insulínica, tá, na SOMP, porque não é uma doença somente de cunho ginecológico, é uma doença também metabólica, né, a nível endócrino, que altera muito esse eixo hormonal dessa mulher. Além da predominância, né, de hormônios que não são de predominância feminina, que é o hiperandrogenismo. Essa mulher acaba passando por esse processo também desse excesso de testosterona no seu corpo, que são hormônios de predominância masculina. E é importante a gente falar sobre isso, porque a causa é multifatorial. E aqui eu separei até uma imagem que eu adoro utilizar no meu dia a dia aqui na clínica, falando especificamente da SOMP, né? Tudo começa através da nossa microbiota intestinal. A desbiose aumenta esse processo de inflamação do corpo dessa paciente, aumentando a permeabilidade intestinal. O que é isso? É quando esse intestino, ele parece uma peneira. Ele começa a ficar, de fato, com dificuldade de absorver. Logo, isso acaba aumentando o processo inflamatório, aumentando a disfunção endotelial. Essa mulher começa a perceber que não tem mais a presença ali do descamamento desse endométrio, desse ciclo menstrual regular, depois é irregular e fica essa bagunça hormonal, aumentando a predominância para a resistência insulínica, que também é um marcador inflamatório. Daí começa a evidenciar cada vez mais essas características a punho endócrino, porque a insulina ela é um hormônio, tá? Dificultando a perda de peso. É muito comum essa paciente chegar aqui relatando isso. Olha, estou com dificuldade de emagrecer, é uma queda de cabelo muito intensa, é uma pele muito oleosa, acneica, né? A libido lá embaixo, uma fadiga, um cansaço. E todas essas alterações levam essa mulher para um hiperandrogenismo, tá? Trazendo toda essa característica, né, de mudança hormonal, sendo um dos principais obstáculos da ovulação. E aí vem o desejo junto de engravidar. E devido a todas essas alterações, acaba dificultando mais ainda, mesmo com todas essas características, essa mulher pode não ter um diagnóstico preciso. E como é feito o diagnóstico de SOP? De acordo com os critérios de Rotterdam, ele orienta que essa paciente ela precisa ter pelo menos 3 alterações. Uma delas é o ciclo menstrual irregular, o hiperandrogenismo e quando essa paciente também apresenta alterações da morfologia ovariana. Quando essa paciente faz o exame de ultrassom e avalia que esse ovário ele tem alterações. E aí vem um ponto importante. Não quer dizer que essa paciente que não tem essas alterações da característica da morfologia ovariana está descartada a possibilidade dela ter SOP. Não. Porque já se sabe que existe 4 fenotipos diferentes de SOP e cada um precisa ser tratado de acordo com as alterações que essa paciente apresentar. Por isso que vem a importância da avaliação bioquímica através de exames, entendendo como é que estão esses hormônios
né, de predominância masculina, como a testosterona, a prolactina também, apesar de ser um hormônio feminino, é importante ser dosado, LH, que é o hormônio luteinizante, FSH, que são hormônios também importantes de predominância feminina, para entender como é que tá todas essas alterações hormonais. A insulina, que é fundamental, Roma IR, para avaliar e fechar esse diagnóstico também resistência insulínica. A hemoglobina glicada, que é o mapeamento dos últimos 3 meses da glicose da paciente, porque é muito comum essa paciente que tem SOMP, ela evoluir com pré-diabetes ou uma diabetes. E tudo isso acaba sendo muito importante. Além da avaliação de imagem, a avaliação bioquímica de sangue complementar, ela pode fechar um diagnóstico de SOMP e identificar também qual o fenótipo de SOMP essa paciente apresenta. Mas e aí? Qual o tratamento ideal para SOMP? E essa é uma das perguntas que as pacientes mais fazem aqui. Geralmente, de cara, é passado o anticoncepcional para essa paciente, o ginecologista, tá? Porém, a SOMP não é tratada com anticoncepcional. A SOMP é tratada com mudança de estilo de vida, com mudança total desse estilo de vida. Já se sabe que uma alimentação com característica de estratégia nutricional low carb acaba sendo importante, tá? Reduzir a carga de carboidrato por conta de todas as alterações metabólicas que essa paciente pode vir apresentar. Essa paciente tem uma evolução muito boa, associado também, se necessário, o uso da metformina, do glifage, que acaba auxiliando aí na melhora do controle desses níveis de glicose dessa paciente, e boa parte dos fenótipos de SOMP acaba evoluindo com a resistência insulínica também, e a associação de um dos suplementos que para mim é o meu queridinho, dentro da minha prática clínica, prescrevo muito para as minhas pacientes portadoras, tá? Que é o milinositol, que ele melhora muito essa relação hormonal, essa saúde ovariana dessa mulher, tá? Melhora cada vez mais essa sensibilidade também à insulina, trazendo benefícios também nesse processo de emagrecimento, que acaba sendo fundamental durante esse processo. E é sobre este ponto que eu quero tratar no próximo vídeo. E se você gostou, já salve esse vídeo ou compartilhe para uma colega que você sabe que ela descobriu o diagnóstico de SOMP. E no nosso próximo vídeo eu vou estar falando sobre emagrecimento e quais as melhores estratégias e suplementações para o tratamento eficaz da SOMP.